bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Que alegria poder estar com você. Que alegria poder entrar no seu santo e abençoado lar. Que vontade enorme de poder dar um abraço em você. Muito obrigado por acolher a nossa equipe. Está no ar o programa Vida e Saúde. Programa que já tem essa marca registrada, a união sempre entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina, com a graça de Deus, caminham juntos e podem caminhar juntos, claro. É a preocupação pelo nosso organismo, pelo nosso bem-estar, a saúde física, espiritual, psicológica, emocional. Isso que a gente quer equilibrar para viver mais e viver bem. Já se encontra aqui nos estúdios do Vida e Saúde, gente, um grande amigo. Nossa, eu tenho certeza que você vai aplaudir de pé, porque quando ele vem também a gente aprende. Cada vinda dele é uma aula que a gente aprende de simpatia, de conhecimento, a gente aprofunda o tema. O doutor Geraldo Baloni, médico psiquiatra, carinhosamente está aqui, todo de azul, aí, gente, de azul, cor, eu gosto dessa cor, gente, de azul. E ele, que é médico psiquiatra, veio aqui falar para um tema muito interessante. A transição da infância para a adolescência. Muitos dizem que é a fase da aborrecência. Muitos pais não sabem como lidar quando os filhos assim... você é criança, eu não sou mais criança. Você é... mas não sou... Então fica aquele jogo, como entender, como ajudar os pais, como entender as crianças, assim, nessa transição da vida. Essas fases que todos nós passamos. Nós passamos por isso. Então o doutor Geraldo hoje vai dar dicas fantásticas de como ajudar os pais, as mães, os avós a entender essas fases da transição. O que muda na cabecinha da criança, o que muda nessa fase, enfim, o comportamento, as atitudes, a parte física, tudo isso a gente vai trabalhar hoje, gente. Lembrando que estamos ao vivo também, não só pela TV, mas também pelas redes sociais, pelo Facebook. Procura lá facebook.com/Rede Século XXI. Estamos ao vivo para você divulgar também. E você pode participar pelo WhatsApp também. Além do telefone 19 3871 9620, 19 3871 9620, temos o WhatsApp 19 99675 5600. Está na tela para você copiar com a graça de Deus, gente. A nossa superprodução, é claro, preparou uma matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco algumas informações sobre o tema. Depois vamos dar início ao nosso bate-papo com o Dr. Geraldo sobre a realidade hoje dessa transição da fase da infância até a adolescência. Vai ligando para o seu vizinho. Seu vizinho tem filho pequeno? O seu neto aí, a sua filha, o seu filho tem criança pequena em casa? Então é um momento para a família se reunir e um entendendo o outro. Sejam todos bem-vindos, vamos à matéria. Nós sabemos que a adolescência é um segundo parto, é um momento da vida em que às vezes nós nos revoltamos, nós temos alguns problemas psicológicos, até por conta das mudanças, por questões hormonais também. Por isso nós viemos às ruas saber se as pessoas tiveram esse tipo de problema na transição. Viemos falar com alguns pais e também alguns filhos para saber como foi essa relação, essa transição da infância para a adolescência. Vamos ver o que eles falaram. Foi bem tranquilo, tanto como o da Thalita, como o da Aline, a minha filha mais velha. Nunca precisei chamar atenção, nunca bati, nunca foram rebelde. Foi assim, excelente, como até hoje. Tá? Não teve dificuldade nenhuma nessa transição, então? Nenhuma. Olha que coisa boa, não deu trabalho nenhum pra sua mãe? Não, nenhum. A gente sempre foi muito amiga, então, tudo que eu precisava conversar, eu podia conversar com ela, então nenhum problema. Muito tranquilo. A Laura é uma criança geniosa, mas tranquila. Quando você fala não, é não, ela entende. Não deu trabalho daqueles negócios de rebeldia, não, aquelas coisas? Não, claro que não. Nem um pouquinho? Nem um pouquinho. Ela é de boa, é verdade. A gente vem sempre partindo do princípio cristão também, né? Isso ajuda muito. Então, assim, a gente sempre ensinou ela de uma forma diferente, que obediência é acima de tudo. Assim, a minha filha é uma ótima filha, né? Questiona algumas coisas que eu falo, ela não aceita, mas eu entendo, né? Ela tem os pensamentos delas e a gente devemos respeitar, né? Cada um tem o seu pensamento. E jovem, ele não tá de acordo com o que você fala, às vezes. Só isso, só questiona algumas coisas, mas eu entendo. Existem alguns questionamentos, algumas discordâncias, mas que é natural da idade. Que é natural da idade, é isso aí. E o que você acha? Você acha que você dá trabalho pra sua mãe ou acha que não? Eu acho que não. É boazinha. Só. Bom, Frei, a gente encontrou um caso curioso aqui também. A avó que também participou da criação da sua neta e vai nos falar aqui da transição dela. Como que foi a transição da sua neta da infância para a adolescência? Ela deu algum tipo de trabalho para vocês? Não, nenhum. Nem um pouquinho? Nem um pouquinho. Não era aquela menina revoltada, aquela pessoa, aquela jovem que se revolta com tudo, que responde os pais? Não é.
Talvez pelo fato de morar comigo, que desde pequena, né? Então, a avó sabe como que é, né? Mas psicologicamente falando, você se sentiu um pouco mais revoltada quando você era adolescente? Sentia aquela coisa natural do adolescente ser mais crítico, mais respondão? Olha, não. Assim, particularmente, eu acredito que, assim, os pais influenciam muito para isso, para que isso aconteça. Agora, se você tem uma família que está sempre do seu lado, se você tem pessoas, assim, mesmo que seja a mesma família, às vezes a gente não tem muito convívio e tal. Mas, se a gente tem uma base, então acho que isso contribui para que isso não aconteça. Em nenhum momento você se sentiu revoltada, sentiu aquele desconforto da adolescência? O que você pode dizer? A gente sente, né? Mas tem aquelas. Se eu bater de frente, vai dar ruim, então é melhor obedecer os pais, que é o certo, né? Tive problema nenhum com essa transição de adolescência, rebeldia, essas coisas não tive, não. Muito bem aí, matéria muito bem feita. Só faltou um detalhe, viu? Vamos chamar os pais do Carlão para perguntar para o nosso repórter se ele também se comportou bem nessa transição da adolescência. Está devendo essa, Carlão, mas parabéns pela matéria, viu, gente? Mas agora vamos acolher com muito carinho o nosso grande amigo, doutor Geraldo. Seja muito bem-vindo, doutor. Que honra recebê-lo mais uma vez aqui. Essa casa é sua já, doutor. Eu que agradeço muito a hospitalidade e acolhimento. Doutor, e agora a gente tem tempo, graças a Deus, a gente por um período, a gente não está vivendo esse horário propagandal, né, de política aí, agora a gente pode aprofundar o tema. Doutor, na infância, na adolescência, lá atrás, né, hoje é mais desafiador? Hoje a transição, essa transição, ela é muito latente, ela é muito no sentido não só a idade cronológica, mas os desafios aumentaram da minha época, da sua época, ou seja, a gente percebe isso, doutor? Percebemos claramente isso, daí dá para perceber de uma maneira bastante evidente. Eu ouvi a reportagem agora, achei interessantíssimo que, felizmente, a maioria dos entrevistados, a maioria não teve nenhum problema com a passagem da infância para a adolescência, de rebeldia, uma coisa ou outra. É uma pena que não dá para fazer uma regra geral. Há muitos problemas, claro, graças a Deus não é a maioria, mas tem muitos problemas nessa passagem para a adolescência. Inclusive, eu falava brincando sempre que a única coisa de bom que tem na adolescência é que ela passa logo. Porque tem alguns problemas. Agora, veja bem, por que hoje é um pouco mais temerário, perigoso? Exatamente porque há um apelo social muito grande para que as pessoas adquiram um caminho mais hedonista. Eu explico. Okay. É um caminho mais prazeroso, mais fácil, mais imediatista, mais cheio dos prazeres mesmo. E tirando disso, não há dificuldade nenhuma, porque você vai ter o prazer imediato. A dificuldade que você tem na adolescência, muito mais hoje do que antes, é exatamente porque a mãe e o pai, eles que estão me ouvindo vão entender o que eu quero dizer, têm a nítida impressão que eles pegaram uma corda e estão puxando os filhos para cá. E tem 30 puxando os filhos para lá. Entendi. Então, o apelo social para que a criança, o início da adolescência, pleiteie uma liberdade que não é muito adequada. Doutor Geraldo, a gente sabe que nós estamos nessa era digital. Né? Exato. Essa era digital, então, isso está facilitando. A gente sabe que antigamente a gente via a geração X, Y, Z, estão inventando outras letras do alfabeto para, né? Ou seja, estamos na geração digital. Nossas crianças, os nossos adolescentes já nascem praticamente mexendo no computador, mexendo no tablet, enfim, nas suas redes, seus grupos sociais, enfim. Isso também está criando uma nova cultura, está criando uma nova mentalidade do ponto de vista assim, emocional, familiar, relacional, doutor? Sem dúvida nenhuma. Tem o lado positivo e tem os lados negativos também. O positivo é que realmente esse estímulo todo acaba enriquecendo o desenvolvimento da criança, agilidade mental, agilidade psicomotora, de raciocínio e coisa assim, o desenvolvimento em geral. E o lado negativo é que, com essa história da internet, a internet é uma porta aberta para o mundo, quer dizer, ela ali tem de tudo, o que você quiser. E se não tiver mais ou menos uma certa
supervisão. Eu não gosto de falar a palavra vigilância, mas Ok. né? Se não tiver uma supervisão dos pais, realmente a criança ou adolescente pode... Não só no conteúdo, mas nos tempos também, né, doutor? Nos tempos, evidentemente. Ele pode ser vítima até da inocência dele próprio, que é inocente. Uma menina de, por exemplo, 13 anos pode ser facilmente seduzida por palavras agradáveis, manipulada, adulada, com outros propósitos. O menino também. E aquelas... Acho que nós já falamos disso aqui uma vez, Frei, que é aquela baleia azul, aqueles jogos que acabam levando para a morte, né? Sim, então esse é um perigo muito... E a adolescência, como nós vamos ver aqui hoje, eu acho que é uma época, uma fase muito delicada, onde a pessoa é muito vulnerável. O senhor falou assim, que começou a falar, por mais que a gente viu na reportagem, os pais, assim, porque... Antigamente, essa geração do trabalho, do estresse, do trazer o recurso para dentro de casa, trazer o pão para dentro de casa. Então, muitos filhos, doutor, assim, foram colocados sobre o cuidado, a proteção, o crescimento de terceiros, enfim. Então, muitos pais não enfrentam muitas situações. A gente viu, não, meu filho não deu trabalho, ou seja, se não deu trabalho lá, não quer ter trabalho aqui, né? Ou seja, a gente percebe também um pouco essa troca, muitas vezes, eu não sei a expressão certa, mas colocar o filho para terceiros porque eu preciso sustentar minha casa. Exatamente, é a tirania da sobrevivência que chama isso. A tirania da sobrevivência não é apenas a necessidade prática do dia a dia, do pai trabalhar e também da mãe trabalhar, uma necessidade prática. Antigamente, né? O pai, o provedor trabalhava, a mãe ficava mais em torno dos problemas domésticos, né? Hoje já não. Já não. Hoje os dois têm necessidade de trabalhar. E, evidentemente, eu falei tirania de sobrevivência, que é uma expressão até meio forte, mas quer dizer o seguinte, eu tenho que trabalhar. Então, quer dizer, é como se ele tivesse o aval social, então o senhor pode trabalhar. E a mãe também tem que trabalhar. Então está todo mundo sem nenhuma sensação de culpa porque tem que trabalhar. Okay. Mas eu acho que tem que se fazer alguma coisa para não deixar totalmente a supervisão dos filhos. Porque na fase dos 0 aos 6 anos de idade, que é a infância mesmo, né? É muito importante que essa criança tenha uma figura de ligação afetiva. Entendi. Importante, para que no futuro ela tenha a sensação de segurança, que tenha a sensação de acolhimento. E se não tiver, pode dar problema no futuro. Então, tem muitas mães que, além de terem que trabalhar, evidentemente, né? Mas eu já tenho visto muitas adequando o horário do trabalho a um momento em que possa desfrutar também da companhia, da supervisão, do diálogo, do carinho com os filhos. O senhor citou, doutor, assim, que existem muitos problemas, por mais que a gente às vezes não queira ver, mas existem muitos problemas. Ou seja, vamos começar a citar alguns deles, doutor, assim, nessa fase, quais são os principais problemas que tanto os pais enfrentam como as crianças enfrentam? Eu fico imaginando que a separação já seja um deles, enfim, mas quais são os principais desafios nessa transição, doutor? A palavra-chave aqui na psiquiatria, principalmente nessa fase de adolescência, chama-se adaptação. Quer dizer, não há uma adaptação, não há um preparo emocional para que passe-se da fase de criança para a adolescência. Há um preparo social, quer dizer, ele é ávido para ter 18 anos, para poder sair à noite, para ir na balada, para tirar a carteira de motorista, ou então para ir no cinema, enfim. Claro, são coisas importantes também, mas não há um preparo emocional dos desafios que a pessoa vai encontrar. Há uma revolução total da infância para a adolescência do ponto de vista físico, mental, emocional, social. É que nem o senhor acabou de falar na abertura, que há uma cobrança algumas vezes, a família reclama, mas você não é mais criança, você tem que fazer direitinho. E outras vezes fala, você está pensando que você é adulto? Exato, você não é adulto. Então, quer dizer, o adolescente fica naquela dúvida. Bom, eu comecei a falar, acho que a gente vai falar mais para frente, que a palavra-chave é adaptação. Então, se o adolescente está tendo uma dificuldade adaptativa, porque
enorme o leque de exigências que ele tem que passar. É uma exigência acadêmica da escola, o rendimento escolar, há uma exigência social da sociedade e há a exigência dele próprio. Ele quer estar inserido no grupo, ele tem que estar inserido no grupo. Agora, para ele se inserir no grupo, tem uma série de requisitos. A estética, ele tem que ser satisfatoriamente bonito, ele tem que ter um corpo saudável, ele tem que ter, às vezes, até uma questão financeira que ele tem que ter para se inserir no grupo. Caso contrário, ele se sentirá excluído. Entendi. Essa sensação, isso daí é o feijão com arroz cotidiano do dia a dia, não falamos nem de transtorno emocional, estou falando do normal, né? Depois entra a parte dos transtornos emocionais, os transtornos alimentares, os transtornos depressivos, afetivos, que são muito importantes nessa fase e a família tem que ficar muito, muito atenta, porque às vezes os sinais, indícios de depressão, e esses indícios não sugerem, legalmente falando, que seja depressão, mas no fundo é. Entendi. Então tem que estar atento para esse indício, nós vamos ter oportunidade de falar aqui dele. A diretora falou que nós temos... É um VT, diretora? Né? É uma matériazinha sobre como definir as idades. Então, é uma tela, não uma tela, é uma matéria, né? Então, assim, como definir as idades, assim, para a gente saber mais ou menos, olha, de tal e tal é infância, de tal e tal adolescência, de tal e tal juventude, enfim. Temos a tela aí, é matéria, né? Olha lá, vamos lá. Então, doutor, transição da infância à adolescência. Infância vai do nascimento até a adolescência. A 10, 12 anos, doutor, é até onde vai, é isso? Exatamente. A infância vai até 10 anos, segundo o Estatuto da Criança que tem no Brasil e também segundo a ONU, né? Organização Mundial de Saúde. E lá tem três pontos, doutor, assim, que a primeira infância do 0 aos 3 anos, a segunda infância dos 3 aos 7 e depois os 7 até a pré-adolescência, 10, 12 anos, que é a terceira fase. Exatamente. Dos 10 aos 12 anos começa a adolescência e aí tem não há um consenso geral. Alguns segmentos falam que a adolescência iria até os 19 anos, que é o que atesta o nosso estatuto e para fins de estatística, o Ministério da Saúde do Brasil. Adolescência até os 19 anos. Adolescência. Ali a gente vê que a infância vai até 10, 12 anos. Você vai chamar uma criança de 10 anos, de 11 anos de criança? São capazes de bater em você. Ou seja, é justamente isso. Ou seja, eu não sou mais criança. Mas tem principalmente as crianças ou adolescentes, como queiram, eles têm um zelo muito grande com uma questão até de autoestima, né? Se alguém vai chamar ele de criança ou se vai chamar já de adolescente. Então, há uma avidez que ele seja reconhecido como, entre aspas, gente. Né? E para ser gente, ele tem que deixar de ser criança. Exatamente. Então, é essa fase. Gente, o assunto hoje é transição da infância à adolescência, com um dos maiores especialistas que conhece o comportamento, que conhece assim, como funciona aí o nosso cérebro, como funciona essas relações de crescimento, tá o doutor Geraldo Balloni, nosso médico psiquiatra. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, na sequência dá tempo de você ligar. Você tem criança pequena, tem uma criança, tem adolescente aí, traga para assistir juntos, faça desse programa de hoje um momento de família para crescermos juntos, porque esse homem vai trazer dicas fantásticas aí para a gente entender esse processo todo, viu? O Pedido de Saúde é seu, volta já só para você.